Passamos a palavra para presidir a mesa o doutor Leandro Aguiar Pitino, advogado-geral do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Com a palavra, doutor Leandro. Muito bom dia a todos os presentes, inclusive aqueles que nos acompanham online. É uma grande satisfação participar da abertura deste segundo Congresso de Governança dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Eu quero inicialmente saudar o ministro Douglas Alencar Rodrigues pela coordenação científica do Congresso, e saudar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do eminente ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, que nos brindará com uma palestra de abertura com o tema os Conselhos de Fiscalização Profissional na perspectiva da nossa Corte Constitucional. É uma grande oportunidade, como bem disse o ministro Douglas Alencar Rodrigues, é um espaço qualificado para que os conselhos possam expor os seus problemas, discutir os seus problemas, encontrar soluções, buscar integração com outros conselhos profissionais. Enfim, é realmente um espaço qualificado. Essa é a segunda edição. Temos convicção de que haverá terceira, quarta, quinta, e temos a convicção de que é um evento que se incorporará ao calendário de todos os conselhos, dada a importância e a relevância dos temas em discussão. Eu consulto o cerimonial se, durante a palestra do ministro, devemos permanecer aqui na mesa ou se devemos tomar o lugar no auditório, a fim de que possamos, então, prestigiar essa palestra magna de abertura do evento. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos aproveitar as oportunidades de discussão e acompanhar a palestra, então, do eminente ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o doutor Helderson Ferreira, do Conselho Federal de Enfermagem, doutor Sandro Oval, Francisco Torres, do Conselho de Fisioterapia, o advogado-geral do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, doutor Leandro Aguiar Pitino, a doutora Priscila Pecoraro, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia, e o nosso amigo ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST e coordenador deste evento. Cumprimentar também o Gilmar, que organiza com tanta percussiência esses importantes fóruns. Senhoras e senhores advogados, dirigentes de conselhos, gestores públicos, professores e estudantes. É com enorme satisfação que hoje participo da abertura do segundo Congresso de Governança dos Conselhos Profissionais, promovido pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa. Um debate técnico de tamanha envergadura que aqui reúne as mentes que pensam e executam a administração pública e a regulação profissional no Brasil. Isso é motivo de alento para todos nós que defendemos o Estado democrático de direito. O tema central de minha fala será os conselhos profissionais na perspectiva constitucional. Para enfrentá-lo com alguma profundidade que o auditório exige, começarei por revisitar a natureza jurídica dessas entidades, que produz um grande debate à luz também da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Em seguida, examinarei os limites constitucionais do poder de polícia e da capacidade tributária que lhes são inerentes e passarei à análise da flexibilização dos paradigmas administrativos clássicos, sobretudo quanto ao regime de pessoal e ao regime de execução financeira dos conselhos profissionais. Por último, adentrarei, então, numa seara que me é particularmente cara, abordando a intersecção entre a regulação profissional, a proteção de dados e as novas tecnologias digitais. E, em conclusão, trarei algumas reflexões sobre governança, integridade e segurança jurídica. O debate acerca da natureza jurídica dos conselhos profissionais é uma das construções mais fascinantes da nossa dogmática constitucional. Como sabemos, essas entidades não nasceram com a promulgação da Constituição de 88. Elas remontam ao corporativismo dos anos 30 e 40, desenhadas em um contexto no qual o Estado chamava para si a organização de diversos setores da sociedade. Com o advento da Constituição Cidadã, o sistema normativo impôs uma releitura de todo o arcabouço pré-constitucional. A pergunta que se colocou na transição para o novo modelo do Estado Democrático de Direito foi: o que são, afinal, essas instituições que registram e fiscalizam profissionais? A resposta tentou ser dada inicialmente pelo legislador ordinário, na década de 90. No contexto da reforma do Estado, a Lei 9649, de 98, em seu artigo 58, buscou atribuir personalidade jurídica de direito privado aos conselhos de fiscalização, ao mesmo tempo em que lhes outorgou a função de fiscalizar as profissões regulamentadas. A partir disso, o Supremo foi provocado a se manifestar sobre a matéria. No julgamento da ação direta 1717, relatada pelo ministro Sidney Sanches, o plenário da Corte assentou que a fiscalização do exercício profissional constitui atividade típica do Estado. O Supremo compreendeu que as atividades de arrecadar contribuições compulsórias e aplicar sanções disciplinares são a mais pura expressão do poder de polícia e do poder tributário do Estado, prerrogativas que tanto doutrina quanto jurisprudência clássicas consideram indelegáveis a entidades de natureza privada. Consolidou-se, então, a premissa de que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de direito público, na forma de autarquias. Ocorre, porém, que esse rótulo se revelou insuficiente para capturar a singularidade dessas instituições, já que elas não recebem dotação orçamentária da União, são financiadas por seus próprios recursos e gozam de autonomia administrativa e financeira em grau muito superior ao das autarquias tradicionais. Convém recordar, porém, que o julgamento desta ADIM, em 1717, não exauriu o debate acerca da natureza jurídica dos conselhos. Longe disso, o precedente assentou uma premissa fundamental: a indelegabilidade das atividades típicas de Estado. Mas os efeitos jurídicos dessa definição continuaram a ser construídos e adaptados ao longo do tempo pela jurisprudência. Por isso, o Supremo e a doutrina passaram a categorizá-los como autarquias sui generis ou especiais. Isso é muito comum, é uma técnica jurídica muito conhecida, quando nós não sabemos qualificar bem ou não definir bem uma dada situação, nós dizemos, tem esta característica, mas sui generis. Não é? Então, diante da não tipologia adequada para a função de uma autarquia clássica, se colocou esta observação. Reconhecer essa condição híbrida ou anômala
foi o primeiro grande passo para construirmos uma governança adequada, uma entidade que, embora revestida do manto de direito público para o exercício da coerção, necessita de agilidade e dinâmica de gestão para não sufocar em meio à burocracia estatal. Vem a questão, então, do poder de polícia e o poder tributário, limites e garantias constitucionais. Dessa natureza autárquica decorre o substrato da existência dos conselhos, o exercício do poder de polícia em áreas de especial relevância para a sociedade. A Constituição de 88, em seu artigo 5º, inciso 13, assegura que o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui está o núcleo central da ideia de liberdade profissional. A exigência de qualificação e o controle ético, técnico de determinadas profissões não existem para criar reservas de mercado. Existem, fundamentalmente, para a proteção da própria sociedade. Um engenheiro sem qualificação coloca em risco a vida de centenas em um desabamento. Um médico sem habilitação compromete a integridade física de pacientes e um advogado despreparado põe em risco o patrimônio ou até mesmo a liberdade de seus clientes. A fiscalização é, sob esse prisma, uma política pública de defesa do cidadão. Para exercer esse munus, o Estado outorga aos conselhos o poder tributário de cobrar anuidades e o poder punitivo de aplicar sanções disciplinares, temas sensíveis que frequentemente são debatidos no Supremo Tribunal Federal. No campo tributário, cabe um especial destaque para a tese fixada no tema 540 da Repercussão Geral, em que o Supremo reafirmou que a fixação do valor das anuidades depende de lei em sentido estrito, por se tratar de tributo da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais. Posteriormente, no tema 829, a Corte admitiu dinâmica semelhante no campo das taxas profissionais, permitindo que os conselhos fixem o seu valor por meio de ato infralegal, desde que em proporção razoável com a atuação estatal e sem ultrapassar o teto máximo estabelecido por lei. No espectro disciplinar e punitivo, o raciocínio é análogo. O poder de polícia não é uma carta branca. Por isso, em diversas oportunidades, o Supremo afastou resoluções de conselhos que criavam infrações ou sanções não previstas em lei. Todas essas decisões partiram de uma mesma premissa. O poder regulamentar dos conselhos profissionais tem caráter eminentemente técnico. Não pode usurpar a competência do Congresso para inovar na ordem jurídica. O tribunal avançou progressivamente na discussão sobre o perfil normativo dos conselhos profissionais. Ao longo do tempo, foi ficando claro que o reconhecimento da natureza autárquica dessas entidades não autorizava a automática e irrefletida incidência de todas as regras aplicáveis às autarquias tradicionais. A jurisprudência passou a reconhecer uma realidade institucional singular, entidades submetidas a prerrogativas públicas, mas dotadas de ampla autonomia administrativa e financeira. Foi justamente a partir dessa compreensão que o Supremo passou a enfrentar os desdobramentos dessa definição. O maior exemplo, talvez, dessa quebra de paradigma absoluto, deu-se na definição do regime de pessoal dos conselhos. Por muitos anos discutiu-se, e essa era uma questão aflitiva, como os senhores sabem, se os funcionários dessas autarquias deveriam se submeter ao regime único da Lei 8.112. Em setembro de 2020, o plenário do Supremo encerrou
essa controvérsia ao julgar de forma conjunta a ADC 36, a ADIM 5367 e a DPF 367, deixando assentada a constitucionalidade do regime seletista para os empregados dos conselhos profissionais. E essa foi uma decisão, não preciso dizer aos senhores, de grande relevância e pacificadora de uma controvérsia que já durava aí mais de 2 décadas. A lógica que fundamentou a posição da maioria, da qual fiz parte, era a de que exigir a submissão dos conselhos à Lei 8.112 atrairia um conjunto engessado de regras de direito público que conflitaria com o regime jurídico singular que a lei quis atribuir a esses órgãos. Afinal, já que eles não recebem repasse do Orçamento Geral da União, não faria sentido, por exemplo, transferir para a União as despesas previdenciárias de colaboradores que não são pagos pelos cofres da Fazenda Nacional. Assim, a adoção do regime seletista daria a essas entidades a flexibilização necessária para contratar, gerir e demitir, sem que isso afastasse o dever de realizar concurso para o preenchimento de seus cargos. Outro desdobramento que ajudou a formar a natureza híbrida dessas entidades diz respeito à forma de execução de suas dívidas judiciais. No julgamento do recurso extraordinário 938-837, tema 877, a Corte foi chamada a decidir se os conselhos profissionais deveriam pagar suas condenações judiciais por meio do sistema de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição, ou por meio de cumprimento ordinário, marcado pelas medidas coercitivas convencionais. Mais uma vez, prevaleceu a compreensão da singularidade e o STF decidiu que o sistema de precatórios destina-se a proteger o erário, público estrito sensu, que depende da estrita obediência à lei orçamentária aprovada pelo Parlamento. Como os conselhos administram recursos próprios e não estão atrelados ao orçamento da União, também não estão sujeitos ao regime de precatórios, de modo que seus débitos judiciais devem ser executados de forma direta. Vejam, caros amigos presentes, como a jurisprudência do Supremo tem, a meu ver, sido acertada. Ao longo desses anos, nós não negamos o caráter público dos conselhos, pelo contrário, afirmamos e protegemos seu papel de autoridade, de fiscalização. No entanto, rejeitamos o dogmatismo administrativo absoluto, moldando um regime jurídico adaptado à realidade e à autossuficiência dessas instituições. Agora, me avizinhando já do final, temos a questão do direito digital, segurança pública e as novas fronteiras do poder de polícia. Neste ponto, gostaria de adentrar uma seara fundamental e de extrema pertinência e atualidade contemporânea. Hoje, os conselhos são grandes bases de dados, engrenagens vitais do ecossistema de segurança e credibilidade social no ambiente cibernético e físico. Vivenciamos uma era chamada plataformização das relações humanas e econômicas. O estelionato, a falsidade ideológica e o exercício ilegal de profissão migraram das ruas para a opacidade da internet. Falsos médicos atendem por telemedicina, engenheiros fantasmas assinam ARTs eletrônicas por meio de fraudes cibernéticas e corretores de imóveis de fachada aplicam golpes milionários pelo WhatsApp. Nesse contexto, o poder de polícia do Conselho Profissional deixa de ser uma atividade puramente fiscalizatória e passa a ser uma atividade complementar, inclusive de segurança pública. O Estado moderno e as forças policiais não têm capilaridade institucional para policiar a integridade
de cada laudo técnico apresentado por um engenheiro ou diagnóstico prestado online ou de um diagnóstico prestado online feito por um médico. São os conselhos profissionais dotados de expertise técnica setorial a primeira linha de defesa contra o crime organizado que se oculta sob o signo da prestação de serviços especializados. Diante dessa premissa, a adoção de tecnologia da informação se torna um dever inerente ao princípio da eficiência. O uso da inteligência artificial para cruzar dados e identificar atuações anômalas, a implementação de identidades profissionais digitais baseadas em blockchain e a interoperabilidade de bases com os órgãos de investigação estatal são o futuro imediato. Todavia, o uso da tecnologia traz consigo os rigores, as preocupações e as salvaguardas do direito digital, encabeçados hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Os conselhos profissionais, enquanto autarquias públicas no exercício do poder de polícia, processam diariamente milhares de dados sensíveis, incluindo prontuários éticos, infrações e informações biométricas. É imperioso destacar que, conforme as regras da LGPD, o tratamento de dados pessoais para o exercício de competências legais pelo poder público é plenamente lícito e não depende, via de regra, do consentimento do titular. Entretanto, esse monopólio da informação exige dessas autarquias um padrão de governança cibernética de excelência. O vazamento da base de dados de um conselho expõe toda a malha profissional do país a ataques de engenharia social e furtos de identidade. Portanto, os dirigentes devem tratar a segurança da informação e a adequação legal às normas digitais não como meras exigências burocráticas, mas como um risco institucional crítico da governança. É preciso que as autarquias profissionais dialoguem com os órgãos do sistema de justiça, com o objetivo de construir protocolos de cooperação ágeis e seguros para compartilhamento de evidências cibernéticas durante apurações de desvios éticos que resvalem no ilícito penal. Já que me encaminhando para o final desta fala, reitero que a consolidação dos conselhos profissionais no Estado brasileiro passa invariavelmente pela internalização de uma cultura de probidade e de prestação de contas, a accountability. O regime jurídico híbrido, que garante independência financeira e contratação pela via CLTista, não pode jamais ser visto como um atalho para a omissão. Ao contrário, a maleabilidade administrativa impõe um ônus redobrado de transparência. É por isso que as diretrizes emanadas pelo Tribunal de Contas, a jurisprudência do Supremo e os esforços de conformidade têm de se tornar os principais eixos da atividade administrativa dessas instituições. Não desconheço, como não poderia deixar de ser, as queixas ou os receios que as mudanças de jurisprudência e de paradigmas muitas vezes suscitam nos gestores. Gerir conselhos profissionais num país continental como o Brasil, sujeito a restrições orçamentárias e sob constante pressão, é certamente uma tarefa magna, hercúlea. O regime jurídico dos conselhos profissionais não surgiu pronto, como nós tivemos a oportunidade de salientar já no início dessa fala. Ele foi sendo progressivamente construído também pela jurisprudência, à medida em que o Supremo buscou compreender a singularidade dessas instituições e adaptar as categorias clássicas do direito administrativo a uma realidade institucional que não se enquadra perfeitamente nos modelos tradicionais. Contudo, a resposta para os desafios, reitero, não está em engessamentos
normativos retrógrados ou no apelo ao maximalismo estatal do passado. A resposta parece residir na construção e no aprimoramento constante das balizas de gestão, assegurando que o núcleo protetivo da sociedade se preserve incólume. Nesse sentido, o papel do Supremo tem sido, e espero continuará sendo, o de barrar os retrocessos enquanto busca caminhos para a evolução segura do Estado brasileiro. A modernização dos marcos regulatórios não se faz em prejuízo das garantias históricas, mas na sua adaptação dinâmica e progressiva às novas demandas econômicas e tecnológicas. As instituições que se recusam a decifrar a marcha do tempo acabam por ser atropeladas por ele. A sobrevivência e o fortalecimento dos conselhos profissionais dependerão da agilidade de seus quadros em abraçar a conformidade, a inovação digital e a transparência em prol do bem comum. Com isso, encerro, agradecendo uma vez mais a toda a equipe da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, a BFP, pelo honroso convite e por propiciarem um ambiente de debate técnico tão necessário e desejo que os senhores tenham imenso sucesso neste fórum, neste seminário. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada a palestra magna de abertura. Eu gostaria de uma efusiva salva de palmas ao ministro Gilmar Mendes pela valorosa contribuição no nosso Congresso. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao cerimonial. Agradecemos a todos os integrantes deste dispositivo de honra e convidamos os integrantes para que retornem aos seus lugares reservados. Senhoras e senhores, agora um momento muito especial. Reservamos uma homenagem a uma personalidade que dedicou sua trajetória ao fortalecimento das profissões regulamentadas no Brasil. Convidamos ao palco o homenageado deste congresso, o secretário executivo do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, Dr. Jenner Jaune de Moraes. Convidamos também a senhora Sandra Ferreira Barros Gontijo, esposa do homenageado, para que o acompanhe neste momento tão especial. Para iniciar essa homenagem, assistiremos a uma mensagem especial. Olá pessoal, tudo bem? Sou Joaquim Bezerra, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, e eu venho aqui nesta oportunidade para abraçar meu querido amigo, este competente profissional que luta pelos conselhos de profissão regulamentada há mais de 2 décadas, aliás, acredito que há 3 décadas, Dr. Jenner. Dr. Jenner é símbolo de trabalho, é símbolo de perseverança, é símbolo de conquistas das lutas das profissões regulamentadas do país. Eu venho aqui, Dr. Jenner, em nome do Conselho Federal de Contabilidade, sobretudo eu que tive a oportunidade de caminhar com o amigo, estou tendo a oportunidade de tê-lo como secretário do fórum, agora que coordeno o fórum de profissões regulamentadas, nosso conselhão,
a oportunidade de caminhar com um amigo nos corredores do Congresso, acompanhando matérias legislativas, lutando pela independência das profissões, mas sobretudo pela proteção da sociedade. Eu quero aqui, em nome do Fórum de Profissões Regulamentadas, nosso conselhão, em nome do Conselho Federal de Contabilidade, reconhecer o seu trabalho, reconhecer a sua diligência e, sobretudo, a sua sensibilidade de trabalhar pelo bem comum das profissões regulamentadas do país. Parabéns, doutor Gênio. Uma homenagem justa, no tempo certo, à pessoa certa. Forte abraço. Convidamos ao palco a doutora Priscila Pecoraro para a leitura do texto de homenagem e a entrega de um certificado. É com grande honra e profundo reconhecimento que prestamos essa homenagem durante o 2º Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, em reconhecimento à sua notável trajetória de dedicação, liderança e contribuição ao fortalecimento dos conselhos profissionais no Brasil. Sua atuação firme, ética e visionária marcou de forma significativa a história da fiscalização profissional e da governança institucional no país. Como fundador e ex-presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, bem como por sua relevante participação junto ao Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas e no cenário legislativo nacional, Vossa Senhoria tornou-se referência de compromisso público, diálogo institucional e defesa das profissões regulamentadas. Ao longo de sua caminhada, suas contribuições ultrapassaram o exercício de funções institucionais, deixando um legado construído sobre conhecimento, responsabilidade, integridade e dedicação ao interesse coletivo. Sua experiência e capacidade de articulação contribuíram decisivamente para o fortalecimento jurídico e político dos conselhos profissionais, inspirando gerações de gestores, dirigentes e profissionais. Neste congresso, cujo tema central é a natureza jurídica dos conselhos na visão dos tribunais superiores e seus desdobramentos, reconhecemos em sua história um exemplo de liderança comprometida com a evolução institucional, a segurança jurídica e a excelência na gestão pública. Receba, portanto, nossa mais sincera admiração e gratidão por sua valiosa contribuição ao sistema de conselhos profissionais e à sociedade brasileira. Registramos também um reconhecimento especial a Sandra, com a entrega de um buquê de flores. Convidamos agora o Dr. Jenner Jaune de Moraes para que nos brinde com suas palavras. É muito bom fazer amigos com seu trabalho. Melhor ainda é ser homenageado por eles. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Jenner Jaune de Moraes por suas palavras e por tudo que representa para os conselhos profissionais do Brasil. Mais uma vez, uma salva de palmas.